Hello there, teachers! Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Teacher Mike Coulter, professor do componente Língua Inglesa da Rede Pública Estadual do Estado de São Paulo. Aqui no meu canal, eu mostro como que eu preparo cada uma das minhas aulas com o objetivo de repente, inspirar alguém, dar alguma ideia para alguém ou mesmo ajudar você que está começando agora a dar aulas de inglês na rede pública. Eu sempre mostro aqui na tela o slide do material digital que nós, professores, fazemos o download lá no repositório do Centro de Mídias, mas eu também mostro um handout, que é um material impresso que eu faço para os alunos, já que eles não têm material físico do componente curricular Língua Inglesa, e esse material ele é baseado nas atividades que tem lá no slide e às vezes algumas atividades extras que eu coloco. Na verdade, o vídeo de hoje ele é totalmente extra. Tanto o slide que eu vou mostrar aqui, ele não está disponível lá no material no repositório do Centro de Mídias, porque fui eu que criei, e o handout também não está disponível. Mas eu deixo disponível aqui embaixo na descrição do vídeo o link para você baixar. Você pode baixar o slide tanto na versão PDF quanto na versão PowerPoint. Não vai fazer muita diferença porque ele não tem áudio nenhum, então tanto o PDF quanto o PowerPoint, mas se você quiser alterar alguma coisa, eu sugiro que você baixe a versão PowerPoint. E claro que o handout também está disponível aqui embaixo. Mas Mike, por que é um material que não tem lá no Centro de Mídias? Porque essa é uma aula extra que eu criei para o ensino médio. O ensino médio nesse bimestre ele está apenas com 4 aulas de material digital, o restante é tudo plataforma, mas eu estou fazendo algumas aulas extras para eles, para reforçar o conteúdo que eles estão vendo ali no ensino médio, que é estratégias de leitura. Na primeira aula, eles viram a estratégia de inferência contextual, então eu fiz uma aula extra para reforçar essa estratégia. E essas aulas extras que eu vou preparar, elas são baseadas neste livro aqui, ó, Leitura e Língua Inglesa, uma abordagem instrumental. Eu conheci esse livro quando eu estava fazendo a disciplina de inglês para fins específicos no mestrado. Eu tive aula com a professora Adriana Fiore, que é uma das autoras desse livro, e esse livro ele realmente é muito bom para treinar nossos alunos com a abordagem instrumental, que é aquela abordagem deles lerem o texto e conseguir decifrar o que está ali no texto sem necessariamente saber tudo em inglês. O livro traz várias estratégias como reconhecimento de gêneros textuais, conhecimento prévio, skimming, scanning, informação não verbal, inferência contextual, que é o que a gente vai ver hoje. Eu vou deixar o link para comprar o livro também aqui embaixo, se vocês quiserem, tá? Não tem o PDF desse livro, porque como era da minha professora, em respeito à autora, eu comprei o livro mesmo e também por esse motivo eu não tenho PDF para poder compartilhar com vocês, mas se vocês quiserem, tem um link para vocês poderem fazer a compra aqui embaixo. Então vamos começar a falar sobre essa aula extra. Essa aula extra de número 1 tem o título Inferência Contextual. Eu coloquei o título da aula, só o nome da estratégia mesmo. Então vamos ver de conteúdo que nós temos: prática de leitura, vocabulário temático e inferência de significado pelo contexto. De objetivos: ler e compreender textos de circulação social em inglês, identificar o significado de palavras desconhecidas pelo seu contexto, reconhecer e utilizar a criação de hipóteses para apoiar a compreensão de um texto e posicionar-se diante do texto lido. Esse é o mesmo conteúdo e o mesmo objetivo daquela primeira aula da segunda série do ensino médio, porque é a mesma coisa, é a mesma estratégia que nós vamos trabalhar. A primeira atividade que nós temos aqui: vire e converse. Faça uma lista de tudo que você estudou na aula passada sobre a estratégia de fazer hipóteses sobre o significado de palavras desconhecidas. Então vou pedir para ele sentar com o amigo ali do lado e relembrar tudo que ele viu na aula passada. E aí a gente pode dar um tempo bem curtinho para eles fazerem isso, tá? Tipo 1 minuto e meio, 2 minutos, porque o objetivo do vire e converse não é ser uma prática muito longa. É ser alguma coisa mais rápida e a gente terminar rápido também. O professor tem também a opção de não fazer disso um momento vire e converse. Só pedir para eles irem falando ali o que eles relembraram, o que eles lembram da aula anterior, né? Então pedir a participação dos alunos, cada um fala alguma coisa que lembra, quais estratégias que a gente pode usar quando a gente tem uma palavra que a gente não conhece, o que a gente leva em consideração, e aí a gente faz essa retomada. Se você não os colocou em pares, você conduz esse momento. Se você os colocou em pares, deixe eles discutirem e depois a gente puxa deles. Então quem me fala o que a gente viu na aula passada? E aí vocês já estão vendo que aqui na tela tem um sininho, eu chamo isso de plim, mas é uma campainha de hotel, né? Porque aí depois nós vamos fazer uma brincadeira com eles.
Complete as frases a seguir usando o seu conhecimento da aula passada. Ou seja, como que a gente vai praticar aqui? É uma frase que tem uma palavra ali que está faltando, mas eles vão deduzir qual é a palavra que está faltando de acordo com o contexto da frase ou outras pistas ali na frase, que nada mais é que a mesma estratégia de inferência contextual. Como que a gente pode fazer? Divide os alunos em dois grupos e aí coloca eles em fila, um do lado de cada mesa do professor, a outra fila do lado de lá. O professor vai mostrar a frase que está faltando uma palavra, a primeira pessoa da fila tem que apertar o plim. Quem apertar o plim primeiro, coloca uma palavra ali, se a palavra fizer sentido, o grupo ganha um ponto. Vamos ver as frases? A primeira frase, em uma biblioteca, os livros são taranã, de acordo com o assunto, título e autor. E aí aqui cabem várias palavras. Os livros são organizados, os livros são catalogados, os livros são guardados. Então qualquer palavra que fazer sentido vale aqui. E aí depois que alguém do grupo apertou o plim, ele respondeu, tá certo, pergunta para ele por que ele escolheu aquela palavra, o que da frase ali o ajudou a escolher aquela palavra. Fez isso, a gente vai para a próxima frase. Uma longa exposição a pode prejudicar a audição. E eles podem falar som alto, barulho, ruído alto, e aí deixa eles falarem que qualquer coisa que couber aqui, mas fazendo a mesma coisa, né? Por que você escolheu essa frase, essa palavra, o que na frase te ajudou a escolher essa palavra. Depois nós temos a poluição química pode ser muito prejudicial porque afeta a terra, o mar e o céu. Aqui não tem muita opção do que colocar, né? A próxima frase, é impossível cortar com esta faca porque ela está totalmente cega. Ou sem corte, aí deixa eles falarem o que cabe ali, lembrando sempre da gente pedir para eles falarem o que da frase ajudou, e a gente fala, e a gente vai ligando com a aula passada, ó, tá vendo? É uma palavra que você não sabe o que é um branco, é um espaço em branco, mas usando aquela estratégia de inferência, a gente já usa em português, ajudou você a completar essa frase. E aí depois tem o complete os títulos dos filmes a seguir. Aqui ele já não está usando dicas da frase, aqui eles estão usando o conhecimento que eles têm sobre filmes, porque já está falando aqui que é filme, automaticamente já traz a memória que eles têm aí, o conhecimento prévio que eles têm sobre filme. Então nós temos aqui Dona Flor, seus dois maridos, temos também O Beijo da Mulher-Aranha e por fim, um filme mais recente, Ainda Estou Aqui. Terminamos de fazer essa brincadeira com eles, e aí dá uma balinha pro grupo que ganhou, então dá só um parabéns, muito bom. Então a gente relembra com eles como a gente usa a inferência contextual para identificar palavras que a gente não sabe e até palavras que não estão ou letras que não estão na frase, e a gente mostra que a gente usa isso mesmo em português e que é importante que eles usem essa estratégia também quando eles estiverem fazendo suas provas ou lendo textos. Chegamos no primeiro foco no conteúdo e aí a gente vai explicar um pouquinho sobre a estratégia de fazer ou tecer inferências contextuais. Vamos seguir aquele esqueminha, aquela estrutura. A gente pede para um aluno ler o primeiro parágrafo, discute ali com eles o que a gente entendeu, pede para um aluno ler essa parte aqui, esse primeiro item, conhecimento prévio, pede para eles falarem o que eles entenderam, a gente dá alguma explicação, depois conhecimento linguístico e depois contexto não linguístico. Fizemos isso, a gente vem aqui para um quiz. E aí a gente pode fazer igual nós fizemos na aula anterior. O professor pede para um aluno ler esse enunciado aqui do quiz, depois um aluno lê a primeira alternativa, outro lê a segunda, outro lê a terceira, outro lê a quarta, e antes da gente pedir as respostas, a gente faz um vira e converse rapidinho, ele vai conversar com quem está ali do lado, por que essa alternativa é ou não a correta. Não é só para ele falar qual que ele acha que é correta, mas é para ele explicar para o amigo do lado por que ele está eliminando as outras também. Então eles vão falar aqui, ó, por exemplo, usar nossa opinião pessoal sobre o assunto. Não, isso a gente não usa, porque a gente não usa opinião pessoal, a gente pode usar conhecimento prévio, mas não entra opiniões, porque nossa opinião pode ser diferente da opinião do autor, então isso não é uma estratégia que a gente usa. Vamos ver a próxima? E aí eles vão discutindo as 4 alternativas aqui, justificando por que é ou por que não é a resposta correta. Depois que eles fizeram isso, a gente pode chamar 4 alunos de surpresa, pede para cada um falar sobre uma alternativa, porque ela é ou não a resposta, justificando.
Terminamos, a gente mostra o slide com a resposta correta e a gente dá continuidade agora numa parte mais prática que eles vão usar a estratégia que eles têm. Observe as ilustrações e o título a seguir. Em pares, descreva o que você pode antecipar sobre o conteúdo. Isso está lá no handout do aluno. Eu não estava mostrando o handout aqui para vocês, né? Mas tudo que está lá no slide está aqui no handout, eu fiz bem compatível. Então tem a primeira atividade que eles fizeram com o Plin, que eles podem anotar aqui as respostas depois. Tem aqui a explicação do foco no conteúdo, e aí chegou essa atividade que a gente viu lá no slide. Observe as ilustrações e o título a seguir. Em pares, descreva o que você pode antecipar sobre o conteúdo do texto. Aqui é a estratégia deles usarem interpretação não verbal. Eles vão usar a linguagem não verbal do texto para identificar sobre o que é o texto. Então eles podem ver aqui, a gente pode pedir para eles analisarem o título, quais palavras eles conhecem. Aqui praticamente eles vão conhecer todas, porque food vem de tem o iFood que eles conhecem, então sabe que é relacionado à comida. Guide, eles vão identificar que é guia. Pyramid, eles vão perceber que é pirâmide, principalmente porque tem a imagem aqui, porque tem os alimentos aqui. Então eles vão falar sobre o que eles acham que o texto vai tratar. A gente dá uns 2 minutinhos para eles fazerem isso, depois a gente pode pedir para alguns voluntários, uns 3 voluntários, ou a gente chama 3 alunos na técnica de surpresa para falar para a gente o que eles colocaram de resposta aí. Depois que nós fizemos isso, então, fizemos essa checagem, nós vamos para o próximo slide. Faça uma leitura rápida para confirmar, descartar suas hipóteses. O texto correspondeu às suas expectativas? E aí a gente pode dar ali para eles uns 3 minutinhos para eles lerem o texto, uns 5 minutinhos. Fala que eles não precisam entender tudo do texto, eles só precisam buscar pistas que comprovem ou não o que eles deduziram sobre o texto. Mais uma vez, a gente pode deixá-los fazendo isso em pares, é mais interessante porque eles vão ter uma discussão, mesmo que em português, mas eles vão falar sobre o raciocínio deles, como eles chegaram às conclusões deles. Então, depois que eles fizeram essa discussão, a gente pergunta, e aí, quem acertou sobre o que era o texto, quais palavras do texto confirmaram sua hipótese, quais palavras negaram a hipótese de vocês, quais palavras ajudaram aí no texto a vocês verem que vocês estavam corretos. E aí a gente fecha essa primeira parte e a gente vai para a próxima atividade. Após uma segunda leitura do texto, procure deduzir o significado das palavras e expressões destacadas. Então eu tenho aqui 4 frases que foram tiradas do texto, eles têm isso aí lá no handout deles também, e agora é mais um momento deles fazerem uma leitura do texto para tentar identificar o significado dessas palavras. E aí, antes deles começarem, a gente vai lembrar tudo que a gente discutiu na aula passada sobre inferência contextual, tudo que está sendo falado aqui em cima, ó, sobre inferência contextual, e aí a gente dá aí para eles uns 10 minutinhos para eles lerem o texto em pares, e eles fazem isso, vão respondendo ali o que eles acham que essas palavras significam. Uma observação importante, eu acho que já é a 3ª ou 4ª aula que eu estou falando sobre as estratégias de leitura, eu acho que é a 3ª, né? E não me atentei a falar isso, me veio à cabeça agora. A gente não pede para os alunos lerem em voz alta o texto, ok? Porque quando o aluno não falante de inglês está lendo em voz alta, ele vai estar muito preocupado com a pronúncia, e ele não vai estar realmente entendendo o que ele está lendo. Aí a gente pensa assim, se a gente já está ensinando estratégia para eles lerem o texto, entender o texto, sem conhecer todas as palavras, por que a gente vai pedir para eles lerem um texto em voz alta se a gente já está supondo que eles não conhecem todas as palavras? Então é exatamente isso que a gente vai fazer. Eles vão fazer a leitura em silêncio, porque é uma leitura estratégica, buscando palavras-chave, tentando associar uma palavra-chave com outra palavra desconhecida. E se a gente pedir para eles fazerem leitura do texto em voz alta, eles não vão fazer nada disso, vai demorar bastante e vai ser um tempo que a gente vai estar, nesse caso, realmente perdendo da nossa aula, porque a gente não chegou ao objetivo, que é eles colocarem a estratégia em prática. Fechando esse parênteses aqui sobre isso, então vamos lá, aí a gente dá aí uns 10 minutinhos para eles trabalharem em pares, explorando o texto, tentando identificar o significado dessas palavras.
Assim que esses 10 minutinhos terminarem, aí a gente pode falar, ok, pessoal, vamos identificar então a primeira. Temos duas palavras, duas expressões que vocês tinham que ver o significado. Quem pode falar para mim o significado da primeira? Quem pode falar para mim o significado da segunda? Como que você chegou a esse significado? Alguém pensou de alguma maneira diferente? Ah, então vamos olhar lá no slide se realmente é isso? E aqui no slide ele vai trazer, eu trago para vocês as respostas e a explicação. Aqui nesse caso, não necessariamente os alunos vão usar dicas do texto para eles poderem saber o que está falando. Eles conseguem identificar as palavras que são cognatos, eles conseguem identificar, eles têm um conhecimento prévio que fat é de gordura ou gordo, então eles sabem que geralmente saturada vem junto com gordura, gordura saturada, trans, gordura trans. Então isso eles vão fazer usando mais o conhecimento prévio deles sobre o assunto do que necessariamente dicas do texto. A gente vê se eles acertaram, a gente lê a explicação que nós temos aqui, vê se eles chegaram nessa explicação, se eles chegaram nas respostas com essa explicação, e aí a gente vai para a segunda frase. Mesma coisa, pergunta para ele o que eles colocaram, quais a opinião deles, o que eles acham que é a resposta, todo mundo concorda, alguém discorda, o que no texto ajudou vocês a colocarem isso, então vamos ver a resposta. E aqui no slide tem a resposta. E aí a gente faz todo esse processo com a frase 2, com a frase 3 e com a frase 4. Feito isso, nós encerramos essa aula, mas é importante eu falar para vocês também, que eu acabei não falando, que o texto ele não está apenas no slide, tá? Se a gente for lá na última página do handout, tem aqui o texto para eles também. E agora é hora da gente fazer a sessão What I Learned Today. As perguntas estão no slide, mas elas também estão no handout. Então o professor lê e quando chega a parte de preencher alguma coisa, ele pergunta para os alunos o que os alunos acham que é a resposta correta para colocar ali, né? Então, ó, a estratégia na qual deduzimos significados de palavras, levando em conta o contexto, é chamada de... Pessoal, como que chama a estratégia que a gente trabalhou hoje? É o título da aula, eu falei várias vezes. Ah, inferência contextual, teacher, ok, então escrevam aqui inferência contextual. 3 aspectos importantes para deduzirmos o significado de uma palavra desconhecida são, então lembra, ó, a gente viu lá naquele slide do foco do conteúdo, falando as 3 coisas que nós precisamos levar em consideração, o que são? Ah, e texto não verbal, e aí conforme eles forem falando, a gente vai pedindo para eles escreverem aqui, se for as respostas corretas, claro. É isso, pessoal, foi isso então que eu preparei para essa aula, lembrando que ela pode ser usada em outras séries do ensino médio, mas também, caso você não queira usar em nenhuma série, você não quer dar aula extra, pode ser usado também para alguma prova que você vai aplicar. Então, de repente, você pode pegar os exercícios dessa aula para montar a sua prova baseada na estratégia de leitura. Lembrando que as atividades dessa aula foram tiradas aqui desse livro, do capítulo 8, mas é importante falar que não usei todas as atividades que estão aqui. Tem mais atividade aqui, então eu resumi um pouquinho para não ficar uma aula muito extensa. Se você quiser mais atividades de inferência contextual, pega esse livro aqui para ver. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram dessa aula extra, se vocês estavam precisando de aulas extras e de conteúdo para trabalhar no ensino médio. E lembrando que tanto o slide quanto o handout estão aqui embaixo para vocês fazerem um download, usar e depois voltar e contar para mim como que foi essa experiência, ok? That's all for today. Thank you so much for watching this video and see you in the next one. Bye bye!